Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre a marcação na fronte dos seres extraterrestres trevosos. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, harmonia, alegria em suas vidas e principalmente muita esperança. A coisa tá feia, a psicosfera tá densa, mas aguentem firme, porque isso vai durar pouco tempo. Em breve nós teremos o ápice da transição iniciando. Isso é o que nos diz a nossa espiritualidade planetária e os nossos irmãos estelares elevados, né? E como sempre, continuar pedindo a todos que continuem a orar pela paz do planeta, pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades do Rio, São Paulo e Brasília, pedindo também pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas aí no umbral e principalmente para que esse grande plano aí da elite trevosa possa ser anulado pelo nosso diretor planetário, Jesus de Nazaré. E é isso aí. Vamos então para o assunto do nosso vídeo. E hoje nós vamos falar sobre a questão da marcação na fronte dos seres trevosos em geral. E a pergunta é a seguinte: essa marcação ela abrange, inclusive, os seres extraterrestres trevosos? E quem deu essa resposta foi o nosso estimadíssimo Clímaco, ser de muita luz, que vocês sabem que ele atua nos altos círculos da espiritualidade, junto à nossa mãezinha Maria Santíssima, né? E, enfim, eu já contei também para vocês sabem disso, que eles se revezam no contato com a equipe do Segundo Império a pedido de Nossa Senhora, que é o Clímaco, o Asclepíades e o Asclépios, né? E ele então já foi respondendo, ele falou: você está perguntando sobre a marcação na fronte dos seres extraterrestres trevosos? E essa pergunta, gente, até não foi minha, tá? Essa pergunta eu recebi de uma ouvinte, achei muito interessante, que eu não tinha parado para pensar nesse assunto, e na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz a pergunta para a espiritualidade, e vocês vão saber a resposta agora. E qual é a resposta? É sim, sim. Todos, sem exceção, que aqui se encontram no planeta, encarnados e desencarnados, oriundos aqui da Terra ou de fora, foram avaliados, não importando se são humanos, se são híbridos ou de outras morfologias. E todos aqueles encontrados trevosos receberam a marca. É simples assim, gente. Ou seja, para a equipe crística, pessoal, a forma não importa. Eles levam em consideração o padrão vibratório do ser que está sendo avaliado. Por ocasião da separação do joio do trigo, todos os seres do planeta Terra, encarnados e desencarnados, foram avaliados através de leitura áurica.
E agora ficamos sabendo que os seres extraterrestres também foram avaliados. Ou seja, todo mundo que estava no planeta passou pela avaliação. A nossa aura, ela contém todos os arquivos das nossas vidas pregressas, desde a nossa origem. E esses arquivos foram lidos e analisados, ensejando a marcação dos seres considerados trevosos. Para quem é novinho no canal, que está chegando agora, a gente recomenda que, por favor, assistam aos vídeos de número 5, 6 e 20 aqui do canal, que detalham todo o processo de análise e marcação dos trevosos. Mas então a entidade continuou a sua aula. O que ela falou? Se os seres extraterrestres trevosos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, permanecerem próximos à radiação solar emanada através dos flashes solares, as marcas que eles portam vão se acender também e vão começar a fazer o trabalho de drenagem para os que forem encarnados e de atração magnética até as armadilhas para os desencarnados, tá? Então, gente, o que eu entendi é o seguinte, porque assim, os seres extraterrestres que são físicos, que estão baseados aqui no planeta, que fizeram pactos sinistros com determinados governos, né, para se estabelecerem aqui e em troca de tecnologia, migalhas, na verdade, que eles dão de tecnologia para gente, e eles em troca pediram autorização para poder fazer vários procedimentos médicos, abduções, e olha, gente, a gente não sabe nem 1/10 dessa história toda, mas muita gente sumiu, muita gente foi torturada, sofreu, olha, eles aprontaram muito. Agora eles estão mais mansinho um pouco, porque a federação está muito em cima deles, já está muito próximo do planeta passar para regeneração, e quando o planeta passar para regeneração, acabou a autorização deles ficarem aqui nos explorando, tá? A coisa funciona desse jeito. E o que eu entendi foi o seguinte, que esses seres que são encarnados extraterrestres, quando eles vêm nas naves deles, eles também trazem companhias espirituais. Assim como nós somos rodeados de entidades desencarnadas, eles também o são. Então, naturalmente, os caras que entraram numa nave lá e vieram para cá, eles encarnados, e veio o entourage espiritual deles. E se eles são trevosos, provavelmente a maior parte deve ter os espíritos de luz, anjo de guarda, mentor que fica lá tentando ver se o cidadão melhora, né? Mas vieram também seres desencarnados trevosos, por pura afinidade aos encarnados que estavam nas naves, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar esse conceito para vocês, tá? Então, o que aconteceu? Essa galera toda extraterrestre, encarnada e desencarnada, entrou todo mundo na contagem dos seres e nas leituras áuricas, tá? Porque para Deus, para Jesus, a forma morfológica dos seres absolutamente não importa. O que eles levam em consideração é o padrão vibratório desses seres, e foi feita essa leitura áurica em todos, e aqueles encontrados trevosos dentro lá dos parâmetros que eles têm de classificação, receberam a marca, tá todo mundo marcado, gente, todos os trevosos, sem exceção, tá? Eu achei assim muito interessante essa informação.
E aí, o que acontece? Se esses seres que estão baseados aqui no planeta, eles ficarem até o último momento para poder explorar bastante, até o último instante, antes de ir embora, eles vão se ferrar, vão se dar mal. Por quê? O que vai acontecer? Eles estando aqui, eles vão, mesmo que eles saiam antes da massa solar atingi-los, a radiação, os raios-x, a radiação que o Sol emite, ela chega em 8 minutos. Não vai dar tempo não, eles vão ser atingidos por isso e as marcas deles vão se acender. E como diz, né, o nosso estimado Clímaco, a decisão de permanecerem até o último momento no planeta, explorando o máximo que eles conseguem, não vai ser uma boa decisão para eles. Por isso, os seres extraterrestres encarnados foram notificados com bastante antecedência pela Federação, justamente para que eles deixassem o planeta em paz e não tivessem nenhuma, digamos assim, consequência para si, né? Mas, como nós sempre dizemos, a cada um segundo as suas obras. Então, essa ganância que eles estão tendo de permanecerem no planeta até o último instante vai ser a ruína deles. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse episódio, já sabe, gente, aquele pacotinho youtubístico, gente, dá o seu like, clica no sininho, compartilha o vídeo com quem ainda não conhece o nosso trabalho e se você não é inscrito ainda, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição. E os seres extraterrestres trevosos, encarnados, físicos, os físicos, assim como nós que estamos encarnados, os seres trevosos aqui encarnados, eles não vão sentir as marcas deles se acenderem por causa da couraça física, do corpo físico, que funciona como uma couraça. Mas não vão escapar à drenagem imediata das suas deformidades perispirituais, que nem a sua avançada medicina será capaz de curar. Então vejam bem, gente, os seres extraterrestres não elevados que estão físicos, que estão baseados aqui no planeta, que foram considerados trevosos e já estão marcados, vão sofrer exatamente a mesma consequência que os nossos encarnados trevosos. Eles vão adoecer. Passados alguns meses, a marca já vai drenar e eles vão ficar muito, muito doentes. E nem a medicina deles, que é muito, muito mais avançada que a nossa, vai ser capaz de curá-los. Então, gente, o negócio se eles forem minimamente inteligentes, eles já deveriam estar fazendo as malas e, partiu terra. Mas, enfim, né? Vamos ver o que o orgulho deles vai lhes dizer, né? E o Clímaco continuou explicando, ele falou, olha, o destino deles está nas próprias mãos. E o que a gente observa é que muitos desses seres riem e debocham das informações relativas à transição, num processo similar ao dos encarnados trevosos. Né, que riem, debocham, né, fazem pouco, mas depois eles não poderão reclamar que não foram avisados, né? Porque as leis divinas, elas valem igualmente para todos, ou seja,
todos os seres do universo estão sob o manto dessas 3 leis primordiais do Senhor, que vocês já sabem, que eu já contei para vocês, que são quais as leis? Primeira é a lei da evolução. Tudo evolui, tudo vai para frente, nada retroage. A segunda lei é a lei da luz e da lógica amorosa, né? Ou seja, a lógica de Deus não é aquela lógica cartesiana, burra, não. Ela é uma lógica amorosa, ela pesa o que é melhor para a maioria e o que é melhor para a evolução, e assim a coisa vai caminhando. E a terceira lei, que é a lei da liberdade ou do livre-arbítrio, tá? E essa lei, gente, ela não é uma lei assim que, é o livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, não tem limite, não é assim. O nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, né? Então, é assim que a coisa funciona, mas dentro desse respeito, todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E isso, gente, é uma coisa maravilhosa. A liberdade é um dos melhores presentes que Deus poderia nos ter dado, né? E que os trevosos insistem em confiscar essa liberdade, né? O trevoso, ele quer mandar em todo mundo, ele quer impor a ideia dele, ele acha que a ideia dele é a ideia certa. Se aquilo não tá bom para o outro, ele não tá nem aí, porque ele não tem empatia. Então, essa é a questão. A liberdade é algo extremamente precioso para todos nós. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber, porque, olha, a justiça, como diz os nossos irmãos da espiritualidade, ela tem dedos longos e fortes, que alcançam a todos no universo, tá bom? Eu sou a Luísa Castanhedo, eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá e um grande abraço!